Convidamos o cardiologista, Dr. Vicente da Silveira. Bem-vindo. Tudo bem? Como vai? Prazer. Boa tarde, prazer é nosso. Doutor, chama muita atenção que o número desses coraçõezinhos doentes, né, vamos falar dessa forma, tem aumentado. Inclusive tem umas imagens para passar para vocês e alguns números antes até da gente começar a nossa pauta. Olha só, a insuficiência cardíaca, gente, ela foi considerada a doença do século XXI. Segundo a Associação Americana do Coração, 5,7 milhões conviveram com a doença entre 2009 e 2011. O número subiu para 6,5 milhões. Olha aí, vocês entenderam? Né? A diferença, 6,5 milhões no período até 2014. E a previsão é que esses casos cresçam 46% até 2030, chegando à marca de 8 milhões de pessoas. Então é para a gente ficar atento mesmo. Agora, antes até de começarmos os mitos e verdades, minha pergunta é: como vocês enxergam esse cenário e o que a gente pode interpretar, né, o porquê deste aumento, doutor? A insuficiência cardíaca ela é um reflexo do coração que cresceu, que dilatou e enfraqueceu. Isso que significa o coração crescido e dilatado. Uhum. Mas isso é reflexo de, por exemplo, uma comida com alto caloria, colesterol, triglicérides, diabetes, cintura abdominal aumentada. Então isso tudo leva à doença do coração. E daí acaba tendo o que a gente chama o infarto e como consequência desse infarto o coração cresce e dilata. Então é uma grande consequência dos hábitos alimentares, da vida sedentária, da história familiar, da pressão sem controle que leva isso tudo. E hoje mais existe um sedentarismo muito grande e as pessoas estão cada vez mais sedentárias, mais obesas e favorece o aparecimento de doença do coração. Puxa, então assim, a gente ainda interpreta que os maus hábitos estão aí, enfim, sendo a principal causa e trazendo essas condições de aumento de risco, inclusive, que a gente vai ver nos mitos e verdades, que a gente não está só falando de idades mais avançadas, a gente está falando de jovens também. Vamos começar então com o primeiro mito ou verdade na tela. Olha que foto bonita. Adorei, as meninas capricharam. Vamos lá. Mito ou verdade? Daqui a pouquinho a gente vai colocar... daqui a pouquinho a gente tem um vídeo também. A insuficiência cardíaca pode matar. Pode. Isso é verdade. Isso é verdade. Por quê? Porque o coração, ele bombeia sangue. E a insuficiência cardíaca não consegue bombear o sangue para o corpo todo. Então aí, nisso favorece várias complicações. A principal dela é uma arritmia. E uma arritmia, ela pode ser fatal. A gente tem um ilustre, inclusive, para colocar para o público. Olha lá que interessante, o vídeo do coração batendo. Quando tem uma insuficiência, ele bate diferente. Sim, o coração ele tem uma forma elíptica. É como quando ele contrai, é como se fosse um nó de uma corda. Ele espreme. Então, quando o coração cresce e dilata, perde essa conformidade. O coração acaba ficando, como a gente diz, uma bota, um coração de um boi. Então perde essa contração e isso facilita que o sangue vá lento para o corpo todo, propicia a formação de trombose, AVC, que é o derrame. Então, quando o coração cresce e dilata, é sempre risco de saúde. Quando a gente tem um diagnóstico, então, como esse, tá? O que o paciente deve fazer dali em diante? É mudança de hábito mesmo? Tem que ter um controle muito maior de exames, né? Mas tem aí, por exemplo, que mudar uma rotina? Ou ele pode ter uma vida normal? Quando ele tem a insuficiência cardíaca, já houve um estrago muito grande no coração. Então, precisamos saber o que causou. Se foi uma pressão alta, se foi um infarto ou se foi uma simples virose. Até uma virose pode fazer com que o coração cresça e dilata. Olha. A gente chama miocardite, o coração inflama como um todo. Então, quando ele tem insuficiência cardíaca, obrigatoriamente ele precisa passar no médico, de preferência um cardiologista, porque precisa tomar remédios para fazer com que esse coração volte, tente voltar a um tamanho normal, porque os medicamentos de hoje, ele faz com que o coração diminua de tamanho e recupera a força. Olha. Tá? Então é importante passar no médico, obrigatoriamente ele tem que passar. E essa mudança de rotina, claro, tendo um tratamento, seguindo um tratamento, ele vai voltando aí a sua qualidade de vida. É possível?
É possível. Hoje, os medicamentos, existe uma potência muito grande e uma variedade muito grande que a literatura já comprovou que esses medicamentos são eficazes. Tá. Então, ele precisa tomar os remédios e controlar a pressão, controlar a diabetes, controlar o colesterol, abdicar do hábito de fumar. Isso é muito importante que ele faça isso. Então, nesse momento, ele precisa também fazer uma atividade física. Precisa, né? A gente acha muitas vezes que tem a insuficiência cardíaca impossibilita o paciente e, na verdade, ele deve procurar uma atividade física com a recomendação e com tudo certinho, claro, dentro de um plano aí médico, né? Sim, a insuficiência cardíaca, ela tem uma condição específica aonde faz o que a gente chama de reabilitação cardiovascular. Tá. O coração, ele crescendo, ele precisa fazer uma reabilitação programada, fases para que ele cresça, se desenvolva e acaba recuperando a sua função associada ao medicamento. Tá aí. Vamos para o próximo Mito ou Verdade, a gente junta tudo isso e daqui a pouquinho perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Os homens infartam mais do que as mulheres, isso é mito ou é verdade? Não, hoje isso é verdade. Cada dia mais, os homens, numa frequência muito grande, eles estão infartando. Mas essa curva está mudando, porque as mulheres hoje, elas estão infartando numa condição muito grande, se equiparando aos homens. Puxa. Por quê? Porque elas estão virando, assim, trabalhando muito, uma vida sedentária, obesidade, hipertensão, não tem um controle da pressão eficaz, e está aumentando, mas hoje mais homens morrem do coração do que mulheres. As mulheres procuram ajuda mais rápido? Sim, isso é muito importante que você falou. As mulheres têm um hábito já desde criança de procurar ajuda médica. Ela vai no ginecologista, ela leva seu filho no pediatra. Então, esse hábito frequente que as mulheres têm e que a mãe acaba passando, quando ela não tem mãe, uma irmã mais velha leva. Então, as mulheres, elas mais frequentemente procuram ajuda médica. Então, elas são diagnosticadas mais cedo e, nesse momento, elas são tratadas. Tá aí, gente. Eu imaginei, esse sexto sentido, meio uma sensibilidade, uma preocupação, talvez, maior, né? Esse lado materno, assim. Mas é bom saber disso e alertar os homens, então, quanto aos cuidados e até à prevenção, e que a gente vai falar daqui a pouquinho. Próxima perguntinha, mito ou verdade? Jovens também infartam? Infelizmente, isso está acontecendo com uma frequência muito grande. Hoje, os jovens, eles estão muito sedentários. Antigamente corria, brincava, jogava futebol, jogava bete. Na rua, né? Na rua. Então esse hábito mudou. Então ele não tem aquele estímulo da frequência cardíaca, aquele costume da noradrenalina chegar na circulação sanguínea e o coração se adaptar. Então os jovens hoje, além de eles estão muito sedentários, estão fazendo uso de drogas ilícitas. Eu ia comentar. Cigarro, arguile, aquelas outras substâncias que acabam sendo muito prejudiciais para o coração. E os hábitos alimentares também muito calóricos, como carboidratos. E isso favorece o aparecimento de lesão no coração. Essa parte da comida conforto, né, que a gente chama, e até do lance do sedentarismo, enfim, e da cobrança da vida que a gente leva também. A gente sabe que esses são questões, são problemas, mas que é muito difícil apontar muitas vezes, porque a gente leva uma vida complicada, né? A cobrança é uma cobrança para todos, a todo momento, seja nessa fase mais jovem, seja numa fase mais avançada. Todo mundo tem cobrança, né, que vem aí de inúmeros lados, inclusive na fase infantil, no início de tudo e tal. Então, é interessante você colocar esse ponto de vista como um alerta aos jovens, mas também, no final da pauta, doutor, eu vou te pedir aí as suas dicas como médicos, tá? Assim, pra gente diminuir esse estresse e como controlar essa cobrança. Vou te dizendo já agora, mas no final da pauta a gente vai fazer isso, porque eu acho que fica um pensamento, e todo mundo tem que parar para pensar, o que fazer para melhorar? Porque, peraí, nossa, eu já tive um dia estressante. Ai, minha alegria hoje vai ser meu prato de comida? Ah, vai. E isso acontece. Então, como driblar um pouco dessa situação? Você vai contar pra gente como você diria aí para os seus pacientes, que eu acho que pode ser muito legal. Sim. Mas fato é que isso é verdade e a gente tem que ter aí um alerta. Vamos pro próximo mito ou verdade.
Toda pessoa que pratica exercícios físicos está livre das doenças do coração. Isso é mito ou é verdade? Não, isso é um mito. A verdade é que a atividade física diminui a incidência de doenças do coração. Quanto mais se faz atividade física, menos doença tem. Por quê? Porque você controla a diabetes, você consome açúcar, consome o colesterol, consome o triglicérides, você faz com que o coração fique de uma forma condicionada e diminui o risco de doenças do coração, mas não fica livre. Agora, é importante estimular desde de criança essa prática de atividade física, colocar as crianças mesmo para correrem, para fazerem esporte, porque muitas vezes, como pais, até as pessoas, a gente se culpa, né, de já ficar tanto tempo na escola e depois tem que ir a aulinha do não sei o que, a aulinha. E a prática da atividade física? É algo que a gente não pode se culpar, a gente tem que promover. Sim. Os trabalhos científicos em medicina e em cardiologia já comprovou o benefício da atividade física. Quanto mais cedo esse hábito vai se perpetuar nele jovem, nele mais trabalhando na sua vida profissional, mais idoso, fazendo caminhada. Então isso tudo é um hábito que precisamos voltar, que isso aconteça, principalmente as mães e os pais orientam os filhos. O que a gente percebe é que os pais e as mães são muito sedentários, esse sedentarismo muito extenso, eles não acabam passando para o filho. Filho, vai caminhar, filho, vai correr, vai nadar. É muito mais fácil ficar dentro de um hotel, dentro de um resort, dentro de uma fazenda e não estimular essa atividade. E aí, lá na frente, essas pessoas, essas crianças, quando elas se tornarem adultas, elas vão ter mais doenças do coração. Tá aí, toquei nesse assunto que é importante, né, com um público tão amplo de pais, eu já comentei isso hoje numa outra pauta, mas é verdade. E a gente tem tantas preocupações, ter aí uma orientação, né, de um médico, pensando desde cedo, então, que a prevenção é sempre o melhor remédio, então é sempre bom tocar nesse assunto das crianças, né? Sim. Próximo mito ou verdade na tela, daqui a pouquinho perguntinhas do público, olha lá. Uma pessoa que sofre parada cardíaca certamente vai morrer, isso é mito ou é verdade? Isso é um mito. Por quê? Hoje existe muito treinamento, todas as sociedades, a sociedade médica de cardiologia, de terapia intensiva, geriatria, faz-se treinamento nos médicos, treinamento na população. Então, quando alguém tem uma parada cardíaca, pode ser na rua, na igreja, no campo, em qualquer condição, até num trabalho, estando habituado e sabendo fazer a massagem cardíaca, a reanimação, a sobrevida desse paciente é muito grande. E tem também aquele aparelho que é um eletro que se coloca, né, um desfibrilador, que estimula o coração e sai da arritmia, então a mortalidade cai muito. E o ideal, até, doutor, uma vez a gente comentou a respeito disso, até mostramos o desfibrilador, que é importante que, assim, os locais de trabalho, as empresas possam ter, né, um aparelho. Chegaram a dizer até num prédio, que o prédio todo, enfim, pague, né, cada um contribua, tal, e que fique no prédio, né, quando tem, enfim, algum caso. Isso hoje é algo, eu acho que não é algo comum, principalmente aqui no Brasil, mas é algo que deveria, é algo importante. É importante, está cada vez mais esse conceito onde existe uma população, um grupo de pessoas, por exemplo, numa igreja, numa escola, que tem várias pessoas, o risco de morte súbita já está estimado em relação a uma população. E essa população se beneficia se tiver um desfibrilador e um treinamento. E cada dia mais, todas as sociedades estão promovendo esse treinamento para a população leiga em geral aprender a manipular esse aparelho e salvar vidas. Tá aí, o quanto antes chegar no hospital, melhor sempre, né, doutor? Sim. Corrida para o hospital, né? Sim, porque ao chegar no hospital, esse paciente em parada, ele vai ter um outro tipo de atendimento, um atendimento especializado e vai ser feito um diagnóstico e geralmente, quando tem essas paradas, a grande maioria é infarto. Aí leva-se para uma sala específica, que é chamada sala de hemodinâmica, e faz-se um cateterismo e abre uma artéria que está fechada, aí o sangue flui e o coração volta a bater. Então aí você salvou vidas. Puxa vida. É bacana ouvir isso, né? É bonito.
Vamos colocar a perguntinha do público agora, temos tempo para seguir com algumas perguntas. Vamos lá, na tela então. Obrigada, Joyce. Qual exame é recomendado para descobrir qualquer doença no coração? Como é que é o check-up do coração? Sim, é importante passar no médico. Esse médico cardiologista tem que examinar o paciente. Ele vai examinar, ele vai tirar uma história, principalmente história familiar de alguém na família que já teve um infarto, doenças de válvula, alguns que têm algum problema de furinho no coração, que a gente chama um forame oval, que tem uma passagem de sangue. Tudo isso é tirado na história. Aí, depois de ser feita essa história clínica, o exame físico, é feito alguns exames. A gente começa com um eletrocardiograma, um raio-x ou até um ecocardiograma. E exames laboratoriais, porque as doenças do coração estão linkadas, elas correm juntas com diabetes, com colesterol, com triglicérides. Então é importante também se colher alguns exames de sangue. Perfeito. Vamos para um próximo mito ou verdade, daqui a pouquinho mais perguntinhas do público. Olha lá. Na tela. Tá linda a imagem, né? Uma pessoa pode infartar e não perceber. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. É verdade? É incomum? É mais difícil? Assim, não é infrequente. Por exemplo, os diabéticos, eles costumam ter infarto sem dor. Uhum. Os idosos, os mais idosos, também eles costumam ter sintomas inespecíficos do infarto. Ele não atribui ao infarto, ele atribui a uma gripe, uma virose, a dor de estômago, a coluna, e aquilo é uma doença coronariana que está correndo, é um infarto que está acontecendo, mas ele não caracteriza e não sabe dizer que aquilo se refere ao coração. Então, é infrequente de acontecer, mas acontece. E vou colocar a perguntinha do público, daqui a pouquinho a gente fala, até para fechar, quais são ali os sinais de alerta. Sempre importante dizer, né, doutor? Vamos lá, perguntinha do público na tela. Um beijo, Karina, obrigada. Qual é o tratamento para insuficiência cardíaca? Então, remédios, como você colocou há pouco, e a prática de atividade física? Sim, a prática de atividade física da insuficiência cardíaca, ela é um pouco diferenciada. Ela tem um nome, a gente fala que é reabilitação cardiopulmonar. É importante que se faça exercícios para fortalecer os membros superiores, os membros inferiores, a caixa torácica, a musculatura do abdômen, que é o diafragma, que está na caixa torácica. Tudo isso em conjunção, juntos com os medicamentos. Os medicamentos são eficazes, junto com essa fisioterapia de reabilitação. Tá aí. Tem mais perguntinha do público? Chegaram várias negócios. Ah lá, vamos ver a próxima. Adriana, obrigada, um beijo. A má alimentação pode ter correlação, então, com a insuficiência cardíaca? O que hoje é aí recomendado, que deve ser controlado hoje na alimentação? Então, a insuficiência cardíaca, como ela já diz, ela é insuficiência cardíaca. O coração não tem a força necessária para mandar o sangue para o corpo todo. E costuma-se piorar essa condição da insuficiência cardíaca quando existe uma ingesta de sal, sódio, elevada. Então, o sal é um grande inimigo da insuficiência cardíaca, porque faz com que tenha uma retenção de sódio, sódio retém água e acaba enchendo de água os pulmões. E isso leva a um prejuízo da insuficiência cardíaca. Tá aí. Controle do sal, então. A gente fala dos pós brancos, né? Sim. Todos eles, né? Sim. A insuficiência cardíaca mais o sal. O sal mesmo. Tá aí. E beber muita água? Sempre. Sim, mas a insuficiência cardíaca em questão não pode tomar muita água. Ah, é uma das questões que tem que ter um controle também da... É importante falar sobre isso, doutor, pode colocar. Sim, a insuficiência cardíaca, como a gente sabe, retém muita água e o coração ele não está adaptado pelas pressões que acaba acontecendo quando faz uma ingestão grande de água. Então a água tem que ser restrita e tem que ter um volume que o seu médico vai dizer o quanto você pode ingerir de água nas 24 horas. Tá aí, importantíssimo. A gente ouve tanto e diz tanto, beba muita água. Neste caso, é o inverso. Tem que parar. Na tela, então, mais uma perguntinha do público. Dá tempo, olha lá. Um beijo, Gustavo, obrigada. Até que ponto o consumo de proteína animal está ligado a doenças cardíacas? É uma ligação bem forte. Por quê? Porque a proteína de origem de carne
principalmente de carne vermelha, tem muita proteína e tem colesterol. O colesterol é o grande vilão, porque ajuda a entupir as artérias do coração e, ao entupir as artérias do coração, leva ao infarto. E o infarto, se for de uma área muito grande do coração, vai levar como consequência a insuficiência cardíaca. Então, devemos comer menos carne vermelha, o máximo que for possível se evitar. Ou mesmo até que a gente tenha um cardápio variado todos os dias. É sempre, né, é um sonho, né, porque não só não é fácil pelo próprio preconceito, muitas vezes, com o sabor e com algumas comidas que são mais gostosas mesmo, né, mas também pelo preço, enfim, a gente sabe que tem várias dificuldades envolvendo esse assunto quando a gente, né, pensando no Brasil. Mas o alerta é sempre bem-vindo, então variar é sempre o melhor. Doutor, caminhando então para o final da nossa entrevista, inclusive chegaram muitas perguntas, a nossa audiência está fantástica, quero mandar um beijo e agradecer para todo mundo que está assistindo, isso aqui salva vidas, é sempre gratificante, né? Como você enxerga e o que você diria, né, para esse público, pensando assim como pacientes em geral, o que fazer para a gente driblar algo que talvez seja também o mal do século, que é o estresse, que é um grande inimigo do nosso coração? O que eu costumo dizer no consultório para os pacientes, que o mundo todo, nos congressos internacionais, discutem, é o que a pessoa sente e que ela representa para ela mesma, o que ela representa para o filho, para a esposa, o que ela representa para o seu pai, pelo âmbito da sua família. Ele precisa ter essa consciência dele se amar, porque ele precisa entender que ele é importante para as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando ele tem consciência disso, fica mais fácil de falar em dieta, em atividade física, em adesão aos medicamentos, a mudança do hábito alimentar que ele aprendeu lá de criança, que a gente acabou de falar aqui, que é muito importante a mãe ensinar. Então, é muito importante saber e se amar a si próprio, para que o médico consiga dizer o que fazer e o que você precisa tomar, que é outra medida que os médicos conseguem ajudar. Mas o que é mais importante é a consciência do paciente. É a consciência individual, né? Individual. Tá aí, lindas palavras, né? Maravilhosa pauta, muito obrigada. Hoje com a gente o cardiologista, Dr. João Vicente da Silveira. Eu vou deixar um contato para vocês de um e-mail, né? Para quem quiser mandar e-mail. É joão, sem acento, .silveira@uol.com.br. joão.silveira@uol.com.br. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Te esperamos em outras prazer. oportunidades. Prazer foi todo nosso. Até